Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma flor de origami para vocês usarem a criatividade aí e depois criar algumas decorações, alguns enfeites aí para sua casa. Para isso a gente vai precisar de uma revista que não vai ter mais nenhuma utilidade, essas revistas de propaganda pode ser, e a gente vai fazer alguns retângulos com ela. Na realidade a gente vai fazer 16 retângulos na medida de 10 por 5. Eu tô mostrando aí no vídeo, riscando. Eu vou acelerar o vídeo a partir do momento que vocês verem pelo menos um pedaço de cada um do processo, né, das etapas, porque senão o vídeo fica muito longo. Então, vou mostrar aí esse passo a passo. Vocês também não precisam ficar acelerando o vídeo em dois, que eu sei que tem muita gente que acaba acelerando. Então, vou lá e marco aí para vocês, 10 centímetros por 5, vou precisar de 16 peças, 16 retângulos desse para a gente poder fazer. Risco um, se quiser riscar um por um, pode riscar. Mas eu recomendo riscar já corta e vai usando como molde para poder fazer essa parte aí, essa primeira etapa do nosso processo da nossa flor. Então, eu vou recortar aí para vocês verem. E depois eu vou acelerar o vídeo aí para não ficar muito longo, mas eu sempre dou preferência a mostrar aí uma boa parte do processo para ver a realidade aí da nossa flor. Essa parte é a mais fácil, a mais simples, que é riscar e recortar. E depois a gente vai fazer as dobras dela, que é a segunda etapa, e a terceira etapa, que é a montagem. Então, aí eu vou medindo ali na nossa folha, usando como molde, assim como eu falei, porque para mim fica mais fácil assim. Se quiser dobrar também a folha já em vários pedaços aí para fazer a medida, também vai. O importante é facilitar a vida de vocês. O que for mais fácil, vocês vão fazendo. E assim eu vou cortar aí as 16 partes da nossa flor. Vou dar uma aceleradinha no vídeo e já vou voltar com as 16 cortadas. Voltando aqui com os nossos 16 pedacinhos já cortados, a gente vai começar a dobrar. Então, a primeira coisa que eu faço, eu dobro ela ao meio, ali na partezinha de 5 centímetros ali, aí vai ficar 2,5 para baixo, 2,5 para cima aproximadamente. Então, eu dobro ao meio e vou fazer ali a primeira pontinha, a segunda pontinha, e vou fazer o mesmo na parte de baixo. Uma pontinha ali, fazendo como se fosse um triângulo, né? Do um lado primeiro, do segundo lado. Depois de feito isso, eu vou dobrar para ver se tá certinho, para não ficar com alguma coisa passando. E aí eu vou dobrar juntando a parte lateral até o meio, de um lado e depois do outro. E vou repetir esse processo nas 16 partes da nossa flor. Primeira tá pronta, dobradinha, certinho. E agora a gente vai fazer o mesmo na segunda, terceira, quarta, até a 16ª. Vou deixar aí no vídeo para vocês, no tempo normal, para vocês verem mais uma vez eu fazendo. E depois vou acelerar novamente o vídeo para vocês verem aí já a próxima etapa, que vai ser a montagem da nossa flor. Então, novamente, dobra ao meio, dobra as pontinhas formando um triângulo de um lado, dobro as pontinhas formando um triângulo do outro lado e dobro as laterais ali juntando até o meio. E vou fazer esse processo pelos 16 pedaços aí da nossa flor. Lembrando, gente, que aqui quem me acompanha nos meus artesanatos sabe que eu sempre utilizo de materiais recicláveis e tento gastar o mínimo possível. No caso dessa flor, eu não tive gasto algum, tudo que precisou já tinha aqui, então é algo que vocês conseguem ter aí e não ter gasto nenhum para poder fazer, gerando aí um lucro até maior em caso de fazer mais, criar um enfeite utilizando desses materiais. Então, após eu fazer isso daí com a segunda, eu vou repetir o processo aí com as 16 partes.
Depois de ter feito as dobras aí nas 16 pedaços, como vocês podem ver, todos já dobradinhos, agora a gente vai juntar eles assim, ó, colocando um dentro do outro. A gente vai fazer 4, 4, 4 e 4, ou seja, dá os 16. Então, coloquei os primeiros 4, um encaixado no outro, aí vou lá novamente, pego e vou encaixando 4, 1, 2, aí vem o terceiro e o quarto. Vou fazer isso daí e vai ficar 4 partes, né? Cada um com 4 retângulos, né? Um dentro do outro. Aí vou encaixando, como vocês podem ver, nada de anormal, bem muito pelo contrário, bem fácil de fazer. Vou colocando um encaixado no outro até formar aí essas 4 partes. Depois que eu fiz as 4 partes, eu dou aquela conferida para ver se está bem certinha e vou colocando ali um do ladinho do outro, sem encaixar, tá, gente? Só do lado um do outro. Então, cada 4 um pertinho ali do outro. Já com seus encaixes, então de 16 passaram a ficar 4 partes. Aí eu sempre tô arrumando para não ficar com as partes erradas ali. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar um elastiquinho, pode ser um elastiquinho desses de cabelo mesmo, e vou lá no meio e vou passar esse elástico ali, prendendo um no outro. Então, eu passo, dou 2 voltas. Se o elastiquinho for muito fraco, passe mais um para ficar mais firme e não correr o risco de quebrar, que foi o que eu fiz. Então, eu vou lá, passo novamente. Se você tiver aquele elástico amarelo de dinheiro, também pode colocar, que aquele lá é ainda mais resistente. E agora eu vou abrindo ele ali, ó. Então, vou abrindo de um lado, abro do outro, né, para ficar naquele formato ali de flor. E vou abrir agora os outros 2 também, para ficar bem abertinho, formando como se fosse um círculo, como vocês podem ver aí no vídeo. Após isso, a gente vai para a terceira etapa, que é a gente fazer a abertura dessas flores, né, para formar as pétalas, que é a parte um pouquinho mais complicada de se fazer, mas também não é tão difícil. Esse barbantezinho vermelho que eu vou colocar, ele serve para quê? Para 2 coisas. A primeira, se você quiser pendurar depois, você consegue colocar ali no meio da flor um barbantezinho, um macramê e pendurar. E na parte de baixo também dá para fazer aquele pendulaquinho com linha de seda para ficar ali na parte de baixo também. Então eu coloco ele para depois você conseguir passar ou um nylon, alguma coisa para poder pendurar. Então é importante colocar nesse momento, porque senão depois você não consegue pôr. Então você amarra ele ali, deixando ali uma brechinha tanto para baixo quanto para cima. Então não é um nó, é um lacinho ali com um espacinho, como vocês podem ver aí, com uma sobrinha para baixo e com uma sobrinha para cima. Vou cortar e aí agora eu vou começar a fazer a abertura e as dobras aí da nossa flor. E agora a gente vai começar a fazer aí. Então, eu pego a primeira partezinha da nossa flor, né? E eu vou dobrar ela para cima. Pode colocar um pouquinho aí de força, porque a revista, ela tem uma folha bem grossa. Então, você tem que puxar com vontade mesmo. Ela não vai rasgar, tá? E aí, você consegue colocar ali mais próximo, porque ela é o miolinho da flor. Então, ela tem que ficar mais juntinha, mais pertinha ali no começo dela. Então, eu puxo ela bem para cima ali, para ficar uma sobressaindo a outra ali, se sobrepondo a outra. E vou fazer isso aí nas 5 partes da flor. Então, eu puxo e vou fazer isso pelas
pelas 4 voltinhas ali. Então, eu vou puxando e vou quebrando e vou fazendo, até dar a primeira volta inteira. Após eu fazer isso nessa primeira volta, que eu puxo ela lá em cima para ficar bem juntinha, que é o miolinho da nossa flor, aí eu vou fazer isso depois em todas e vou repetindo o processo até ela se formar a flor. Vou deixar aí para vocês verem essa primeira parte e a segunda, depois vou acelerar o vídeo para não ficar muito longo, mas vocês vão ver que o processo sempre é o mesmo, uma sobressaindo a outra. Bom, e esse foi o resultado final aí da nossa flor. Comente se você conseguiu fazer, se achou fácil, se teve alguma dificuldade, de onde você está vendo o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa um like para o conteúdo chegar em mais pessoas e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!